Então, hoje nós vamos estudar a razão. O que é uma razão? A razão é um quociente entre dois números racionais, x e y, com y diferente de zero. Como é que a gente denota essa razão? X está para y, ou x está para y. Pode ser escrito desta forma, como pode ser escrito desta forma. O x nós chamamos de antecedente, e o y nós chamamos de consequente. Então, se no exercício aparecer o antecedente é tanto, vocês já sabem que o antecedente é o que está em cima, que é o x. Muito bem. Agora vamos ver um exemplo. Nós temos dois retângulos, o retângulo A e o retângulo B. É dito que o perímetro de A é 180 metros. O perímetro o que é? É a soma de todos os lados. E o perímetro do retângulo B é 120 metros. E aí ele pede a razão entre o perímetro do retângulo A e do retângulo B, para o retângulo B. Então, a razão entre o perímetro do retângulo A para o retângulo B, a gente tem que colocar dessa forma, o retângulo A em cima e o retângulo B embaixo. O perímetro do retângulo A é 180 e o perímetro do retângulo B é 120. Então, essa é a razão entre o perímetro do retângulo A para o retângulo B. 180 está para 120. Nós podemos simplificar aqui por 60 dá 3 e aqui por 60 dá 2. Tá bom? Porque eu já dividi por 10 e 10, já deu 18 e 12. Aí eu dividi por 6. Tá? Só que aí eu rapidamente falei 60. Né? 6 vezes 10. Entendeu? Bom, agora no item B, o que ele pede? A razão entre o perímetro do retângulo B para o retângulo A. O que muda aqui? É a ordem do antecedente e do consequente. Aqui ele quer no retângulo B para o retângulo A. Ok? Então ele quer, o retângulo B está em cima, é um antecedente, 120, para o retângulo A, que está embaixo, é o consequente, 180. Fazendo essa continha por 60 também, vai dar 2 em cima e 3 embaixo. Então, observa. Nesse primeiro item, deu 3 sobre 2. 3 está para 2. E no segundo item, deu 2 está para 3. Neste caso aqui, quando nós temos razões inversas, aonde o de cima na outra está embaixo e vice-versa, essas duas razões nós chamamos de razão inversa. Quando nós temos uma razão, 3 está para 2, e uma razão, 2 está para 3, nós chamamos que essas razões, chamamos de razão inversa. Por quê? Quando multiplicamos uma pela outra, o resultado é igual a 1. Quando isso acontece, são razões inversas. Ok? Olha só, 3 com 3 a gente simplifica, 2 com 2 a gente simplifica, vai dar 1. Então, quando ele falar a razão e a sua inversa, você já sabe qual é a sua inversa. Já sabe que o produto dá 1, que é por isso que é chamada de inversa. Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, olha só, uma grande dúvida, uma grande confusão que é feita na matemática é a diferença entre a razão e a fração. Porque como a escrita é igual, dá a impressão de que é a mesma coisa, mas não significa a mesma coisa. A razão pode ser assim, 20 está para 250. Não, vou colocar para 25, tá? E a fração vai ser 20 sobre 25, 20, 25 avos, enfim. O que isso está dizendo? Vamos supor que nós temos uma prova, nós temos um concurso, e tem 20 candidatos para 25 vagas. Então, a relação candidato-vaga é uma relação entre candidato e vaga. Agora, aqui é o seguinte, eu tenho 25 alunos e aqui eu tenho 20 meninas. Então, essa fração representa o número de meninas para a quantidade de alunos. Entende? 20, 25 avos é o número de alunas. 5, 25 avos vai ser o número de alunos, de meninos. Entende? Não é uma relação, é uma fração, é uma parte de um todo. 25 são todos os alunos. 20 é o número de alunas. Se eu pegar 5, 25 avos, eu vou ter a fração que representa os meninos no total dos alunos. A razão é uma relação entre duas coisas, entre duas grandezas.
E a fração é uma parte de um todo. É diferente o conceito, entende? Vamos ver alguns exemplos. Então, as razões também podem ser equivalentes. Se eu disser para você que 3 está para 5 e disser que 6 está para 10, eu estou dizendo a mesma coisa, ok? Eu posso dizer que também 9 está para 15. Eu estou dizendo a mesma coisa. Todas essas razões têm o mesmo significado, tá? Se eu multiplico daqui para cá por 2 e daqui para cá por 2, eu vou encontrar 6 e vou encontrar 10. Se eu multiplico daqui para cá por 3, eu vou encontrar 9 e daqui para cá por 3, eu vou encontrar 15. E as razões são equivalentes. Pode ter certeza disso, certo? Não precisa ter medo quando eu falar que isso é igual a isso. É igual. Não é fração, é razão. Mas também tem equivalência. Talvez por isso as pessoas confundam muito as coisas, ok? Representam coisas diferentes. Olha só, nós usamos razão para representar escalas entre tamanhos de desenho e o real, tá? Repara uma coisa. Você tem um prédio que tem 125 metros de altura. A maquete dele tem 50 centímetros. Maquete é aquele prédio pequenininho que fica em cima do móvel quando você vai ver o apartamento que você quer comprar. Porque o prédio não está construído, eles vão lançar o prédio e daí eles vendem e você olha na maquete como é que o prédio fica depois de pronto. Então, você precisa saber em que escala foi feito para ter noção real do tamanho do prédio, do quarto, da sala que você está olhando na planta. Como é que eles fazem? A escala, como está aqui escrito, é uma relação, uma razão entre o tamanho do desenho e o real. Então, o desenho está sempre em cima e o real está sempre embaixo. O desenho tem 50 centímetros e o real tem 125 metros. Nós temos que trabalhar com a mesma unidade. Ou seja, se aqui é metro, aqui é metro. Se a gente for trabalhar com centímetro, tem que transformar isso para centímetro. Tá? Então, vamos transformar este aqui para metro, porque 50 centímetros é meio metro. É facinho de transformar. Então, nós vamos colocar meio metro está para 125 metros. Fazemos aqui a simplificação, que isso aqui é 5 décimos, eu escrevi como fração. Simplifiquei, deu 1 sobre 2. Daí eu faço meio vezes o inverso dessa aqui, certo? Divisão de fração, a gente mantém a primeira, inverte a segunda. E aí vai dar 1 para 250. Então, a escala deste prédio, dessa maquete, está de 1 para 250. Cada 1 centímetro do desenho equivale a 250 centímetros do prédio, 2,5 metros. Então, quando está na mesma unidade, nós chamamos a razão de grandezas de mesma espécie. No outro exemplo, nós temos uma pista de 12 quilômetros. E a pessoa vai percorrer essa pista em 2 horas. Então, a velocidade é o quê? É o tamanho da distância que a pessoa vai percorrer pelo tempo que ela vai percorrer. Então, nós temos 12 quilômetros em 2 horas. Vai dar 6 quilômetros por hora. Essas unidades são diferentes. Nós não podemos transformar quilômetro em hora ou hora em quilômetro, certo? São unidades diferentes. Então, nós temos que responder dessa forma, 6 quilômetros por hora. É uma razão de grandeza de espécies diferentes. Isso aí não coloca como escala, tá bom? Então, estou dando um exemplo para vocês de razão de grandezas de espécie diferente e de mesma espécie. A de mesma espécie a gente pode escrever como escala. Quando você quer representar um avião é um negócio gigantesco, de grande. Cabe 400, 500 pessoas. Aí você desenha ele desse tamanho e põe numa foto. Está em escala. Não é isso? Um navio. Você pega um panfleto daqueles de cruzeiro, o navio está ali na tua palma da tua mão. Mas ele é gigante, tem 14 andares, entende? Então, a escala é usada para representar coisas muito grandes em espaços bem pequenos. Vamos praticar um pouquinho e fazer esse exercício aqui, olha. Numa sala temos 30 alunos e 22 foram aprovados. Determine a razão entre aprovados e total de alunos. Então, isso aqui é muito simples, por quê? O número de aprovados, ele quer a razão entre o número de aprovados fica em cima, e o número de alunos. O número de alunos é 30. Certo? Essa é a razão entre o número de aprovados e o número de alunos. Agora, a razão entre reprovados e total de alunos. Quantos foram reprovados? Se nós temos 30 alunos e 22 foram aprovados, a diferença vai dar o número de reprovados.
30 menos 22 vai dar 8, certo? Então, a razão entre o número de reprovados e o total de alunos é 8 para 30. E a razão entre aprovados e reprovados? Quantos foram aprovados? 22. Quantos foram reprovados? 8. Então, 22 para 8. E agora, a razão entre reprovados e aprovados. Reprovados foram quantos? 8. Aprovados foram quantos? 22. Então, está na razão de 8 para 22. Entende? É uma coisa simples, você só tem que prestar atenção qual o número que vai ficar em cima e qual o número vai ficar embaixo. Só isso que você pode errar. Então, se você prestar atenção nisso, você não vai errar. Nesse exercício, ele diz que um Boeing 747-8 mede 76 metros de comprimento. E na foto ele aparece medido 5 centímetros de comprimento. Em que escala está a foto? Então, o que nós temos que fazer aqui? Olha só. A escala, nós já vimos que ela é o tamanho do desenho em cima e o tamanho do real embaixo. Então, aqui embaixo são 76 metros. E aqui em cima eu vou colocar os 5 centímetros, só que em metro. Se os 5 centímetros estão aqui, eu vou colocar decímetro e metro. Essa vírgula vem para cá. Então, isso vai ser 0,05 metros, tá? Aqui é metro e aqui é metro. Eu não preciso escrever, porque a gente pode cortar metro com metro. É a mesma unidade, não tem problema. Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu faria assim, ó, isso aqui é 5 centésimos. 0,05 é 5 centésimos, eu posso escrever dessa forma. E aqui embaixo, 76. Aqui eu simplifico por 5 dá 1, simplifico por 5 dá 20. Isso vai ser igual ao quê? 1 sobre 20 vezes o inverso dessa aqui, que é 1 sobre 76. Agora nós temos que multiplicar 76 por 20, certo? 76 por 2, porque o zero já é certo que está aqui. Então, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 5. 1520. Então, a escala dessa foto a escala dessa foto é 1 para 1520. Cada 1 centímetro da foto vale 1520 centímetros do real. Certinho? Vamos nós. Nosso Boeing vai para Paris. Então, a distância do Rio de Janeiro a Paris, por linha aérea, é de aproximadamente 9.200 quilômetros. E a duração da viagem é de 11 horas e 30 minutos. Determine a velocidade média do avião. Então, isso é uma razão entre a distância e o tempo. Velocidade média é a distância sobre o tempo. Então, qual é a distância? Ele está nos dando que é 9.200 quilômetros. Está aqui. E o tempo? Em 11 horas e 30 minutos. 11 horas e meia. Então, 11 horas mais meia hora. Fazendo essa conta, 2 vezes 11, 22, mais 1, 23 meios. Então, o que é que eu faço aqui? Mantenho a primeira, o numerador, e inverto o denominador, a segunda fração. Então, 9.200 vezes 2, 18.400, dividido por 23. Vamos dividir, então. Como é que eu faço? Eu penso no 20. E aqui eu penso em 180. 180 dividido por 20 daria 9. Então, 9 é um número que vai passar por conta desse 3 aqui, ó. Porque, olha só, 9 vezes 20 dá 180. Só tenho 4 aqui. Quando eu multiplicar o 9 pelo 3, eu vou ter 27. Então, 9 é muito. Vamos tentar o 8. Vamos ver o 8. O 8 vezes 20, 160. Aqui, 160, vai sobrar 24. 24, 8 vezes 3 é 24. Então, é 8 mesmo. Entendeu a conta? Vou fazer aqui, ó. 23 vezes 8. 8 vezes 3, 24. Vão 2. 8 vezes 2, 16. Com 2, 18. Ó. Dá o 184 aqui certinho. Então, aqui por 8 vai dar 184 mesmo. Subtraindo, sobrou 0. Baixo 0. 0 dividido para 23 dá 0. 0 vezes 23 dá 0. Para 0, nada. Baixo outro 0, mesma coisa. Vai dar 0 aqui. Vai dar 0 aqui. Então, a velocidade é de 800. O quê? Quilômetros, que é a unidade que nós temos aqui em cima, pela unidade que nós temos aqui embaixo, que é a hora. Ok? Então, esta é a razão que representa a velocidade média do avião. Certo? Vamos ver aqui esse exercício. O que acontece aqui? É um exercício fácil, porém trabalhoso.
Ele dá um mapa, marca do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, no mapa tem 17 centímetros. E ele diz que, para você determinar a escala do desenho ao lado, sabendo que a distância em linha reta do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, na real, é 3.406 quilômetros. Então, como é que a gente faz a escala? É o desenho pelo real. São 17 centímetros para 3.406 quilômetros. Bem, a gente vai ter que transformar 17 centímetros em quilômetros. A transformação é essa aqui. A gente vem do centímetro, decímetro, metro, hectômetro, decâmetro, ao contrário, e quilômetro. Então, são 5 casas decimais. Então, eu peguei 0,00017 sobre 3.406 e igualei a 17 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Eu só escrevi isso com essa potência de 10. O que eu faço agora? Eu vou dividir 17 por 3.406. Vamos fazer essa conta aqui, porque aqui as pessoas enrolam. Eu vou deixar esse expoente separado. Vou dividir só o 17, tá? 17 dividido por 3.406. Eu posso dividir 17 por 3.406? Não. Então, o que eu faço? 0, e põe um 0 aqui. Eu posso dividir 170 por 3.406? Não. Põe um 0 aqui e mais um 0 aqui. Eu posso dividir 1.700 por 3.406? Não. Eu ponho um 0 aqui, ponho outro 0 aqui. Agora, eu posso dividir 17.000 por 3.406? Agora eu posso, né? Então, vai dar bem perto de 5, porque 3 vezes 5 dá 15. Aí faltou 2.000. Se eu colocar 5 em 406, vai passar de 2.000. Então, vamos no 4. 4. 4 vezes 6, 24. E vão 2. 4 vezes 0. Então, vou fazer a conta aqui. 3.406 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 0, 0. Com 2, 2. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 3, 12. Com 1, 13. Então, aqui vem 13.624. A gente vai subtrair. 4 para 10, 6. 3 para 10, 7. 7 para 10, 3. 4 para 7, 3. Acabou. 3.376. Aí, eu vou baixar. Não dá para dividir, né? Então, eu coloco outro 0. Aí, vem um 0 para cá. Agora, eu tenho 33.790. Aqui eu tenho 34. Deve dar 9. Vamos tentar pelo 9 e ver o que vai acontecer. Se não for 9, a gente desce para o 8. 9 vezes 6, 54. Vão 5. 9 vezes 0, 0. Com 5, 5. 9 vezes 4, 36. E vão 3. 9 vezes 3, 27. Com 3, 30. Ah lá, deu aqui sim. Então, vamos colocar aqui 30654. Então, deu 9. Vamos ver o que vai dar aqui agora de resto. 6 para 10, 4 para 10, 6. 6 para 6, nada. 6 para 7, 1. Aqui dá 3, aqui dá 0. Agora deu 31. Você está vendo que 9 vai dar de novo, porque aqui, vezes 9, dá 30.654. E aqui, na hora que eu colocar mais um 0, vai dar 31,60. Ainda vai dar mais um 9. Então, a gente não vai precisar continuar a fazer, porque isso aqui a gente pode simplificar para isso aqui. Arredondar para 0,005. Então, é 005, certo? 005. Vezes o 10 a menos 5 que estava aqui. Certinho? Isso vai ser igual a quê? Eu vou pegar agora e andar 3 casas para cá. 1, 2, 3. Então, eu vou escrever isso, vou colocar como 5 vezes 10 a menos 8. Certinho? Porque eu peguei as 3 casas decimais que estavam aqui, como 10 a menos 5, a menos 3. E somei aqui os expoentes, certo? Eu fiz isso, olha, eu vou fazer mais devagarzinho. Olha o que eu fiz. Isto aqui eu escrevi como 5 vezes 10 a menos 3. Aí vezes o 10 a menos 5 que já estava aqui. Certinho? Então, ficou 5 vezes... Olha isso aqui, potência de mesma base. O que eu faço? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a quanto? Menos 3, mais menos 5, menos 8. Às vezes eu corro muito, né? Então, dá isso aqui. Vamos agora colocar isso em forma de escala. Vou de novo apagar esse lado de cá. Então, eu tenho ali 5. O 10 a menos 8 eu vou colocar para baixo com expoente positivo, ok?
sobre 10 elevado a 8. Isso aqui vai ser escrito da seguinte forma, 5, aí eu coloco 1 e vou colocar 8 zeros. Então, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui é 10 à oitava. Repara, eu posso simplificar isso por 5 e isso tudo por 5. Então, aqui desse 10 vai dar 2 e eu vou repetir esses 7 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então, essa escala, que é a escala que eu estou querendo, é igual a o quê? 1 para 20 milhões. Cada 1 centímetro daquele mapa vale 20 milhões de centímetros na real. 20 milhões de centímetros vão ser aqui. Isso aqui seria tudo centímetro. Então, eu vou deixar em centímetro mesmo. Tá? Porque a escala é essa, desse jeito que se fala a escala, tá bom? Então, como eu falei para vocês, não é difícil, é trabalhoso. É trabalhoso porque você teve que fazer essa divisão de 17 por 3.406. Antes, você teve que colocar com o expoente na base 10. Depois, você teve que trabalhar com essa conta aqui, que eu já paguei, com decimal. De novo, trabalhar com expoente, trabalhar com potência, depois trabalhar com números grandes. Só é trabalhoso, difícil não é. Então, vou ver esse exercício. Olha só, a planta de um imóvel está na escala de 1 para 300. Determine a área do quarto, sabendo que na planta ele mede 2 centímetros por 2,1 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar os 2 centímetros para metros e 2,1 centímetros para metros, porque na escala nós vamos trabalhar com 1 para 300. Então, o que acontece? Se 1 centímetro no desenho está para 300 centímetros na real, então o 0,2 metros vai estar para x metros, certo? Então, o que nós fazemos? x vezes 1 é igual a 0,02 vezes 300. Certo isso? O que nós fazemos aqui? Nós podemos colocar, eu acho mais fácil fazer assim, tá? Escrever o 2 centésimos dessa forma e cortar aqui, ó. E aí vai dar 6 metros, certo? Então, aonde na planta tem 2 centímetros, na real tem 6 metros, certo? Vamos ver agora a medida que tem o 0,021. Aqui é 300. Vamos ver agora o 0,021. Está para... Vou colocar y, tá bom? Então, y vezes 1, tá? Vai ser igual ao quê? A 0,021 vezes 300. Vou fazer da mesma forma. Vou fazer 21 milésimos. Não está na casa do milésimos? Então, 21 milésimos vezes 300. Vou cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Vai ficar 21 vezes 3, 63. Dividido por 10, é só colocar uma vírgula, certo? Então, um lado do quarto tem 6 metros e outro lado do quarto tem 6 metros, 3. E o que ele quer? Ele quer saber a área. Aqui, ó. Ele quer a área. Então, para eu saber a área, eu tenho que multiplicar 6 vezes 6,3. Certinho? Então, é só multiplicar agora isso para termos a nossa área. 6 vezes 3, 18. Vai 1, 6 vezes 6. 36 com 1, 37. Eu tenho uma casa decimal, então aqui é uma casa decimal. A área desse quarto tem 37,8 metros quadrados. Certinho?